Bom, então nas doenças que acumulam ferro, uma, como você colocou, são aqueles pacientes que têm uma doença hereditária, tem uma hemocromatose. Então, eles têm um gene mutado, e aí isso passa realmente hereditário, passa de pai para filho. Então, você carrega esse gene. Então, na história clínica desse paciente, vai ter mais de alguém familiar, da e às vezes família. não fica tão claro, né? Tem algum problema e não sabe qual que era, tal, mas a gente deve buscar efetivamente. E aí, se você perde a regulação do ferro e começa a acumular mais ferro do que precisa. E aí, a gente vai ver um acúmulo de ferro em qualquer tecido. Fígado, tireoide, coração. A gente usa muito a ressonância, um T2 estrela, para mensurar uma impregnação de ferro a mais. E aqui só uma história, um pontinho na história. É muito interessante você perguntar da família. E mulheres, mulheres com hemocromatose hereditária, como tem perdas menstruais periódicas, às vezes essa doença só começa a ser evidência ou se tornar perceptível na menopausa. Então você fala assim, não tenho, mas também só tenho irmãs mulheres, né? Então assim, a gente tem que entender um pouquinho também desse contexto. A gente tem as outras anemias, por exemplo, a talassemia, que são anemias hereditárias também, e que você tem uma uso inadequado maior, né? Aí você vai ter um acúmulo de ferro também, então é comum a gente ver nos pacientes talassêmicos, mesmo aqueles que têm só um traço, eles acabam tendo um perfil de ferro mais elevado. E também nas transfusões. Então, perguntar de transfusões. A gente, obviamente, vai esperar ter nos pacientes que são politransfundidos. Então, também naqueles pacientes que são mais transfundidos, a gente precisa ficar atento à ferritina. E aí, nesses casos, então, que tem acúmulo de ferro, o tratamento é ou sangria... Primeiro, confirmar o diagnóstico. A gente tem a pesquisa do gene HFE, né? Então, com as mutações específicas, né? Então, a gente tem como pesquisar e etc. Então, se confirmou que o paciente realmente está acumulando ferro, ou a gente vai tirar fazendo sangria. Então, por exemplo, nos pacientes com hemocromatose. Agora, os pacientes que são politransfundidos e continuam transfundindo, ou seja, a gente não vai poder... Porque tem aqueles que transfundem e depois param e a gente pode fazer sangria também. Mas aqueles que a gente não pode fazer sangria é o uso das medicações que vão quelar o ferro. E aqui um alerta muito importante que eu faço para todos os meus pacientes. Se você tem suspeita de sobrecarga de ferro, sem diagnóstico, sem ter passado, não vá doar sangue, né? Porque o primeiro objetivo da doação de sangue é que ela seja altruísta, não tenha ganho secundário. Sim. Então, se você não esclarecer o motivo de você ter esse ferro, não vá doar sangue com esse objetivo.